que o senhor faz sobre o que é justiça, para quem é justiça, como a justiça se faz. Professor, muito obrigada. O senhor tem a palavra. Então, agradeço, né, primeiro o convite, depois a confiança de me colocar nesse dispositivo, né, tão qualificado. Queria cumprimentar a todos e todas que formam aqui o painel e os que nos recepcionam, os ministros da Casa, né, ministro Arthur, ministro Almirante, senhores diplomatas, meu colega do Instituto dos Advogados Brasileiros, né, todos os presentes, né. Primeiro, doutora Bárbara, eu queria dizer assim do sentimento mais subjetivo de poder estar aqui, menos intelectual ou profissional, né? De um lado, vir ao tribunal quando ele é presidido por uma grande intelectual, uma grande constitucionalista que eu admiro, acompanho sua trajetória há muitos anos, né? A ministra Elizabeth Rocha, né? E que já responde a um dos desafios da agenda, que é vencer, né, o obstáculo crítico de tensão de gênero no social, né? E a gente tem assistido isso em meios estratégicos, inclusive quando se discute a composição dos próprios tribunais, não é isso? Mas, de outro, também está nesse auditório, né, Tenente Brigadeiro Querubim da Rosa Filho. Né? É uma questão afetiva, né? Meu pai e ele foram colegas de força, né? Foram colegas na escola de aperfeiçoamento dos oficiais da aeronáutica, em Cumbica, né? Morávamos próximos, e uma amizade longa que passou por diferentes circuitos de encontros, né, familiares. Né? Sua esposa, a senhora Dilza, também integrava o coral da UNB, o coro filônico. Então, assim, é muito emotivo para mim, né, estar aqui nesse ambiente, porque também partilhava do convívio dessa amizade, né? Eu vi ali no quadro, né, que ele também esteve em Natal no esquadrão de B-26 e meu pai um pouco antes no esquadrão de B-25. Então, é emocionante para mim, né, vê-lo ali no quadro e estar no auditório que tem seu nome, né? Ainda que, às vezes, as nossas ideias não sejam as mesmas. Né? Mas depois queria celebrar esta agenda que instalou, né, esse programa tão relevante, né, cuja dimensão podemos pressentir na exposição da Coronel, que fez uma belíssima exposição, a Coronel Selma, né, e saudar, né, que tenha tido o discernimento de colocar essas questões difíceis em debate. Né? São questões difíceis porque elas são equívocas, às vezes, não só na semântica, mas também nos modos. Tanto o ministro Arthur lembrou isso quando abriu, dizendo da transição. Né? O professor Canotilho dizia assim, tempos de palavras viajantes. Né? Elas vão tendo equivocidade, inclusive no vernáculo. Né? Mas também nos conceitos. Então, uma parte daquilo que eu gostaria de focar no breve tempo é mais ou menos do que falamos quando falamos nessas categorias, nessas noções. Né? A Coronel trouxe esse como um eixo da sua apresentação, né? No que representou articular as noções que ela formulou. É tão bom ver, né, uma geógrafa à frente de uma escola, né, repetindo o trajeto que lá atrás foi Pandiá Calógeras, o primeiro grande ministro da guerra, que era também um geólogo, né? Aliás, que criou a escola, né? Que criou a escola.
Bem, então, do que falamos quando falamos, né? Porque as palavras são equívocas. Todo mundo está usando as mesmas palavras, os mesmos conceitos, né? Então, o que distingue, né? O que separa, né? E, sobretudo, em contextos como estes tão problemáticos do ponto de vista das suas denotações. Por exemplo, direito e direitos humanos, né? Pelo que a gente pôde perceber na exposição da Coronel, e, sobretudo, na agenda, né? Temos certeza do que falamos quando falamos nem digo respeito a direito, que tem todo um debate teórico sobre concepções de direito, né? Sobre a própria configuração do que a gente entende por humano. Né? Será que o humano é uma identidade compartilhada da mesma maneira por todos? Né? Hegel dizia que a gente não nasce humano, que a nossa origem biológica não nos define. O humano não é uma expressão da biologia, é uma construção na história. Nós nos tornamos humanos. Né? O Papa Francisco, por isso, vivia falando em realmar, que é para recuperar um trânsito em que, pela sublimes Deus, foi preciso dizer, por exemplo, que no experimento colonial, os selvagens, os silvícolas, os originários eram gente, tinham alma, podiam receber os sacramentos e dispor dos seus bens, né? Claro, desde que se cristianizassem, mas, em todo caso, numa leitura, né, que há pouco agora o Papa Leão XIV recuperou sobre o aspecto pastoral teológico de que o humano se constitui na materialidade da dignidade da sua existência. Por isso que ele fala de uma teologia fundada na terra, no teto e no trabalho, né? E não apenas na acumulação, que, como a gente viu aqui, é uma questão geopolítica, né? De força, não é isso? E, em geral, derivando para a violência. Né? Hannah Arendt distinguia a violência da força, né? Mas agora os violentos querem dizer que isso é um exercício de força. Né? E aí a diferença entre o pirata que pilha e o imperador que o faz também, né? Como Santo Agostinho colocou na Cidade de Deus, eu pilho com o meu barquinho, sou pirata. Você pilha com a sua esquadra, almirante, é imperador. Né? Isso ele estava se referindo a Alexandre, não a... Então, do que falamos quando falamos? É um problema complexo, porque a gente elabora distinções entre países, né? Estou vendo os embaixadores de fala espanhola aqui. Agora não é a Venezuela que está em cerco, é a Amazônia. É a Amazônia. A gente vê os soldadinhos se colocando na a armação, né, das cabeças de ponte, né, do domínio daquilo que, em face das crises que vêm aí, um dia serão os elementos de grande exigência, né, do ponto de vista do poder imperial, né, do poder. Então, o ministro Lewandowski, quando assumiu a presidência do Supremo, né, me chamou a atenção o discurso dele, em que, a despeito das configurações que, vamos dizer, pudessem representar um programa, né, de elevação da condição de exercício da magistratura, se apoiou em dois pilares. Está lá no discurso dele. O primeiro, ele dizia, era o de universalizar as audiências de custódia. Sabem disso porque isso foi uma tarefa difícil, que muitos dos seus colegas reagiram, resistiram, um pouco por preguiça, né, um pouco por indolência. A maior parte por conta do excesso de trabalho, né? Não ideologicamente, né? Todos sabem que, por exemplo, o seu escopo é preservar a dignidade da pessoa humana. Por isso que foi uma injunção da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Né? E olha que agora ela está sendo útil. Hoje mesmo se realizou uma ou ontem. Né? E a segunda formulação que ele fez foi a de que a sua principal atividade no Conselho, inclusive, seria capacitar os magistrados brasileiros para o tema dos direitos humanos. Porque ele dizia, com base em estatísticas, né,
que 40% dos juízes brasileiros não tinham recebido na sua formação, seja nas escolas de bacharelado em Direito, seja nas escolas de magistratura, da matéria Direitos Humanos. E são pesquisas, 40% dos juízes não tinham recebido. E, pasmem, menos de 6% conheciam ou já tinham aplicado ou teriam uma representação epistemológico-política do seu significado, precedentes das Cortes Internacionais de Direitos Humanos. Tanto que, logo em seguida, o ministro mandou editar o repositório das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos para colocar, junto com os códigos, nas bancadas dos magistrados, e é um magnífico repositório de categorias, por exemplo, que balizam aquilo que o ministro Arthur lembrava, de como podemos capturar essas expressões em trânsito, essas palavras viajantes, esses conceitos que vão se ressignificando, né? Por exemplo, categorias que envolvem pensar a configuração do jurídico. Dizia isso na corte quando a presidiu por 2 vezes o juiz Antônio Augusto Cansado Trindade, né? Que não compreende o significado de uma jurisdição universal, onde está a sede dos direitos humanos. Não compreendem o significado do jus cogens, que são aquelas exigências que repõem a configuração exigível de um jurídico que se instale, às vezes, em lugares em que ele, às vezes, nem é acolhido, por exemplo, na lei, ou em muitas decisões, né? Muitas vezes, a regra como enunciação de um comando, seja de que tipo for, em qualquer sistema corporativo ou o que seja, inclusive estatal, pode ser até lei, mas não é direito. Não é direito. Por isso que os direitos humanos se insurgem, porque eles desafiam a exigência de que a lei possa ser uma promessa de realização do direito. Nem sempre é. Por exemplo, o apartheid já foi lei constitucional. E, no Brasil, a primeira Constituição, a de 1824, que os historiadores chamaram de Constituição da Mandioca, ela era uma estrutura de exclusão por causa do experimento colonial. Por exemplo, a cidadania não era medida pela condição do nascimento com vida do homem feito de titular de direito, né? Num sistema colonial, por exemplo, com a alienação do humano do escravo, do gênero da mulher, do trabalhador à classe, estes não são pessoas humanas. O escravo não é pessoa humana, isso dizia Aristóteles, isso dizia Cícero, né? Servus persona non habet. O escravo não é pessoa humana. Aristóteles diz isso, na política. O homem é um animal político, ele dizia, um zoom politicum. O escravo, ele dizia lá, é uma ferramenta que fala. Em 1824, a gente tinha uma Constituição que reproduziu o enunciado da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, excluídas as mulheres. Olympe de Gouges foi guilhotinada. Não era casta, não era virtuosa, não era do lar. Mas num sistema censitário, em que o trabalho estava inscrito na escravidão. Portanto, o trabalhador era coisa, não era gente. E assim não eram sujeitos de direito os silvícolas, um subproduto da condição ecológica, apesar da sublimes Deus. Não eram gente... Os praças de pré. As praças de pré, como na linguagem castrense, né? Não eram os analfabetos, né? Poderíamos ter um presidente da República operário? Olha que salto formidável se deu no contexto das lutas por emancipação. Por isso que, lá naquela Constituição, o cidadão era o que era proprietário. Por isso que o vernáculo vai assimilar a ideia de homens de bem, né? Homens de bem não é os que têm dignidade, é os que têm renda, é os que têm posses, é os que são proprietários, né?
Então, essa construção gerou a história social de reivindicação, de emergência, de humanização, que derivou na Constituição de 88, em que a cidadania é urgência, ela é expandida, ela não tem fim. A própria Constituição diz que aquele elenco do artigo 5º, que muitos dizem é um excesso nisso, tem direito demais, uma precificação da cidadania, né? Não exclui outros direitos. Ela responde no parágrafo: que outros direitos? Os que estão no elenco? Não, os que não estão. Ela diz quais? Ela diz os que derivam da natureza do regime. Portanto, é esse processo tenso democrático que faz com que os conflitos não podem ficar só por conta dos generais, tem que ser também por conta dos políticos. Isso não sou eu que digo, é Clausewitz, né? Num tratado importante que é parte do compêndio da biblioteca política, né? Da guerra. Né? Então, mas continua a Constituição. Que outros direitos? Quer dizer, a cidadania promete direitos, e eles têm que se realizar. E o direito tem que interpelar o instituído pelo instituinte. Os que derivam dos tratados que o Brasil celebra, né? Sobretudo aqueles que dizem respeito aos direitos humanos. Daí que, por exemplo, mesmo lá sendo uma declaração burguesa, porque foi fruto da Revolução Burguesa, não é isso? Não estou usando no sentido denotativo do termo, estou usando no sentido histórico do termo, né? Burguesia, né? Aristocracia. Né? Lá se dizia: não será a Constituição a que não proteja os direitos humanos. Né? Mas que humanos? Né? Hoje a gente luta para dizer que as mulheres são pessoas humanas. Né? Por isso que Simone de Beauvoir, hegelianamente, disse: não se nasce mulher, torna-se mulher. Basta ver o feminicídio. Basta ver a discussão se LGBTQIA+, pode receber divisas. É tão bonito ver uma coronela, né? Ostentando as divisas, né? Mas não foi tão difícil esse caminho, né? E não se tornou fácil ainda. Né? Eu até me espantei. Não é um quadro complementar, pode chegar a coronel, né? Pode chegar a brigadeiro, a general? Não pode. Não pode. Tem que lutar por isso. Né? Então, do que falamos quando falamos em direitos humanos? Eu queria problematizar, não vai dar tempo. Eu escolhi 3 categorias para trabalhar aqui, que não vou poder fazê-lo, mas como eu sabia que não ia poder fazer, já escrevi um artigo que vai ser publicado logo mais à tarde. Né? E o artigo se chama, em homenagem à ministra Elizabeth, o título: O perdão enquanto categoria da justiça de transição. Certo? Eu ia trabalhar um pouco isso. Filosoficamente, teologicamente, sociologicamente. Faço no artigo. Aqui não vou poder fazer. Eu aqui também separei para trabalhar o conceito de soberania, que foi mencionado, né? Aludindo ao discurso do presidente Lula na 80ª conferência, em que ele lembra aos constitucionalistas, aos internacionalistas, que o direito internacional não é mais força dos países, é articulação de políticas e de geopolítica. E, por exemplo, ele inclui ali, naquele quadro dos elementos de segurança, a segurança alimentar. Né? Não só a climática, óbvio, né? Mas a segurança alimentar. Né? Que um povo saudável é um povo que come. E a guerra que nós devemos travar é a guerra contra a fome. Fora disso, diz ele, o mito da ética ocidental colapsa. Claro que ele estava se referindo a Gaza. Na sua leitura, mais uma guerra colonial. Então, ali, não é só, ele disse lá, o mito da ética, mas ele também disse o direito internacional humanitário. Né? Então, recuperar a ideia de um direito internacional, ele também disse lá, que seja multilateral, não unilateral, né? Que não se aproprie das injunções. A senhora mencionou aqui,
guerra tarifária, não é isso? Mas dá para imaginar que uma lei que se estabeleceu para realizar a defesa universal dos direitos humanos e da alta corrupção possa ser aplicada para inibir a ação autônoma, soberana, do Poder Judiciário de um outro país? Dá para imaginar, por exemplo, seja lá quais defeitos tenham aqueles que vestem a toga, né? Um ministro, presidente ou relator ou de um tribunal superior, de um Supremo Tribunal, violando direitos humanos quando aplica o devido processo legal. Essa lei pode ser invocada para conter aquilo que a diplomacia já construiu em tratados, que, sim, um país tem o direito de dizer quem entra e quem sai, mas tem tratados, tem convenções, tem pactos, tem regras para cumprir, né? Não pode ser uma injunção de alinhamento, né? Não pode ser uma injunção de alinhamento. Então, eu queria deixar uma questão para refletir, né? Então, o que são os direitos humanos? Eu queria dizer que os direitos humanos não são as declarações de direitos humanos, né? As declarações são esforços, são, fechando, né? Vou fechar, são esforços para encontrar consensos, mas nem na COP se chegou a um consenso, né? Vamos continuar a matar o planeta da malfada, tá certo? Não são as declarações, são os esforços sociais de luta por emancipação, né? O Papa Leão agora disse que escolheu o nome porque as coisas novas do século XIX são coisas novíssimas agora no século XXI. E entre as coisas novíssimas, eles precisam inserir uma algorética. Porque, assim como a máquina moeu o trabalhador na Revolução Industrial, né, agora o algoritmo plataformiza, uberiza, algoritmiza o trabalhador, destituído absolutamente de dignidade e de direitos, né? Então, não são as declarações. Claro que as declarações têm que ser consideradas, ali alguma coisa foi feita, né? Mas não realizou tudo o que poderia e que continua na agenda das lutas. Eu queria dizer que as declarações não são os monumentos. Há pouco ela falou da guerra de todos contra todos, né? O formulador da teoria dos direitos humanos modernos, Locke, vivia das rendas de suas ações no tráfico de escravos. Não estou dizendo que ele é mau formulador por isso, eu estou dizendo que é uma distância entre a consciência que está na história e a política, como o senhor disse, não basta interpretar, tem que ter soluções nisso. Então, os monumentos, geralmente, são os monumentos dos exploradores, né? Agora mesmo, o plataformista Galo está sendo indiciado porque vandalizou a estátua do Borba Gato. Ele disse, mas era um caçador de escravos, era um capitão de mato, né? Era um miliciano, né? Era um agente da expropriação do humano na dignidade do trabalho. Então, como é que a gente constrói a dimensão simbólica da realização dos direitos humanos, né? E a outra coisa que eu queria dizer é que os direitos humanos não são sequer as ideias. As ideias são a expressão das forças que se organizam para definir seus projetos de vida, seus projetos de sociedade, né? Por exemplo, o contexto neoliberal é um conjunto de ideias, não é isso? Mas é a mais exacerbada forma de extrativismo da dignidade do humano, né? O Papa Francisco diz que o capitalismo mata, porque ele exaure o humano que se esvai na condição da acumulação, né? Então, o que são, então, né? Eu queria dizer que são as lutas concretas e legítimas pela dignidade do humano, dignidade material do humano, no plano interno e no plano internacional, mas, sobretudo, no plano da justiça, né? A justiça não é a estabilidade dos negócios. Isso é a cláusula pétrea do Banco Mundial para financiar as reformas de justiça no continente. A geopolitização da justiça. A cláusula pétrea, garantir a estabilidade dos negócios. A justiça é conferir a dignidade da existência de cada um, conforme seu trabalho,
a cada um conforme as suas necessidades. Eu sei que isso está no Manifesto Comunista, mas também está nos Atos dos Apóstolos. Então, os cristãos vinham aos apóstolos, traziam o produto de seu trabalho, que era assim, distribuído a cada um, conforme a sua necessidade. Paulo, em associação com Lucas, não é isso? Tenho dito. Esse daqui. Professor, muito obrigada. Que honra tê-lo aqui conosco, trazendo essas reflexões tão necessárias, né? Direitos humanos não são dados, né? São construídos. Direitos humanos como processos. Paz positiva. Paz positiva. Professor, eu esqueci de ler... Eu sei que dispensa, mas eu vou ler minimamente o currículo do senhor, por favor. O professor ele é doutor em Direito pela UNB, mestre em Direito pela Universidade de Brasília e graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal. Gostaria de ressaltar que o professor ele é o idealizador do movimento do direito achado na rua e foi uma das primeiras aproximações que nós temos no Brasil da justiça com a sociedade. Como que a gente pode pensar uma forma diferente? Como que a gente pode resolver o problema? Como que nós podemos chegar até pessoas que não falam a linguagem jurídica do binômio lícito e ilícito? E esse é um dos grandes desafios que nós temos aqui na JMU. Entender o nosso contexto, entender os desafios no sistema tão complexo que, às vezes, a gente não chega em consenso nem do que são os direitos humanos. E como que isso se traduz no binômio que nós trabalhamos, de licitude e ilicitude, legalidade e ilegalidade, dentro do sistema de justiça. E, nesse sentido, e por isso a escolha do meu amigo José Filho, porque o Poder Judiciário, às vezes, se comunica muito mal. E o senhor, meu amigo, se comunica muito bem. O José, ele faz um trabalho muito interessante em relação às itinerâncias. É um poder judiciário que ele se aproxima do jurisdicionado. É um poder judiciário que vê, para além do que está no processo, qual é o conflito que está atrás, qual é a pessoa que está atrás. E, para realizar esses projetos, para realizar o Poder Judiciário do jeito que nós entendemos como corretos, ele também tem grande apoio das Forças Armadas. Então, é repensar a justiça dentro de um entendimento de uma governança em rede, e não de uma governança autorreferenciada. Compartilhar com vocês um momento que nós tivemos no nosso comitê. O Comitê de Governança e Relações Internacionais no STM, professor, é muito interessante, porque tem pessoas de várias áreas, com várias formações, temos pessoas das Forças Armadas, e nós estávamos, estou vendo aqui o Adalberto, nosso SGEST, estava conversando com o Adalberto sobre governança, precisamos fazer isso, fazer aquilo. E aí, depois de muito discutir, e eu acho muito legal que eles não têm medo de falar para mim as coisas que eles não concordam. Eles falam assim, doutora Bárbara, não concordo, doutora Bárbara, não concordo. Eu entendi qual que estava sendo o problema. A gente não tinha o mesmo conceito de governança dentro do Comitê de Governança. E isso me fez pensar, José Filho, o quanto nós, enquanto magistratura, podemos otimizar nossa comunicação. O quanto que nós precisamos repensar a forma como a gente se comunica no mundo, a forma como nós nos expressamos. Por isso, eu queria te conceder a palavra. E, como magistrada, muito orgulhosa, porque você vai representar uma magistratura do jeito que eu acredito que ela deve ser, e a qual eu gostaria que todos os membros do Superior Tribunal Militar e da Justiça Militar da União se sentissem pertencentes, porque é uma magistratura tanto quanto subversiva, revolucionária, com um zilhão de defeitos, mas que acorda no outro dia e sobe o rio, mesmo que forem 17 horas, para realizar a jurisdição que vai muito além de dar uma sentença, uma decisão no processo. Meu amigo, o senhor tem a palavra.